ti, ó meu Senhor, o grande eu sou, rocha firme, inabalável, seguro sempre estou. Meu coração se alegra em ti, em teu poder. E quando tudo escuro está, a tua luz posso ver. Quero estar e edificar o meu coração no seguro imutável rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé, onde sempre buscarei e encontrarei o melhor. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas. A rocha vai jorrar em vales e nossa força, Ele é nossa rocha. Quero estar e edificar consolo minha fé. E encontrarei o melhor. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas. A rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo, Ele sempre vai estar. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Ele nem quem podemos confiar. Ele é o único que você pode confiar. Você pode confiar a sua saúde, a sua família, a sua vida nele. Eu posso confiar em ti. Eu posso confiar em ti, meu Deus de amor. Tu és um Deus de amor. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas. A rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, vencerei. Você pode levantar a sua mão na sua casa e dizer: vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Nós venceremos. A tua igreja vai vencer.
Glória ao Senhor. Aleluia. Eu quero deixar um versículo aqui para os irmãos. Fica em Salmos, número 27, versículo 8. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Irmãos, eu acredito que os irmãos, assim como eu, têm ficado tristes por não poder estar aqui. Na última Santa Ceia, eu até comentei com meu esposo que meu coração estava muito triste, porque estava feliz por ter acontecido a ceia, mas triste por não estar aqui no templo. Mas a realidade é que esse lugar, sem as pessoas, sem a igreja, ele é só um galpão. Então, eu quero te dizer nessa noite, o lugar, o Senhor, Ele está só procurando, esperando você falar, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu lugar, eu quero que o meu quarto seja o meu lugar de adoração, eu quero que a minha sala seja o meu lugar de adoração. Infelizmente, no momento, a gente não pode estar reunido no local que foi específico, o templo, na sua igreja. Mas o melhor lugar para estar é diante do Senhor. É diante da presença do Senhor. E se a presença do Senhor não estiver, não tem valia. Há um lugar onde eu quero ficar, te encontrar e ouvir tua voz todos os dias, Senhor, sem limite junto a te adorar. Meu lugar é onde tu estás. Há um lugar onde eu quero ficar, onde eu quero ficar, encontrar e ouvir a sua voz bem baixinho aqui todos os dias. Adorar. Meu lugar é onde tu estás. Eu quero ficar onde eu possa contemplar tua face, estar em teus átrios um dia. Vale mais do que 1000 em outro lugar, onde o aflito encontra paz, alegria e refrigério. Meu lugar é onde tu estás. Eu quero ficar. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor. Eu possa contemplar tua face, estar em teus átrios um dia. Vale mais do que 1000 em outro lugar, onde o aflito encontra paz, alegria e refrigério. Meu lugar é onde está. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, Senhor, em tua presença eu quero ficar. Todos os dias, Senhor, te adorar.
todos os dias, te adorar. Todos os dias. Eu quero ficar todos os dias, Senhor, te adorar. Todos os dias, em tua presença eu quero ficar todos os dias. Me deixa ficar aqui, te adorar. Me deixa ficar aqui, Senhor, te adorar. Todos os dias, te adorar. Aplauda o Senhor agora na sua casa. Louve a Ele, engrandeça a Ele, faça o seu local de adoração no seu lar. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Nós queremos lembrá-los do desafio que está acontecendo agora, dos versículos e da palavra-chave. Então, eu vou deixar para vocês aqui o segundo versículo, que se encontra em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora nós vamos ter um momento de testemunhos a respeito daquilo que o Senhor vem fazendo nesse período de quarentena. O Senhor está trabalhando. Então, a Marcele vai contar um testemunho aqui pra gente. Nós vamos contar um testemunho, né? A paz do Senhor para todos, o Getsemane, para todos os jovens, irmãos e irmãs que estão louvando ao Senhor e adorando a Ele conosco nesse dia. Somos gratos a Ele por tudo que Ele tem nos feito, por este momento maravilhoso que temos de adorar e bendizer o nome do Senhor. E como a Ana falou, nós vamos ter agora um momento para nós lembrarmos do tamanho do nosso Deus, né, Ana? Nós vamos contar aqui breves testemunhos do que Deus tem feito no meio do seu povo, em meio a essa quarentena. Irmãos que têm recebido milagres do Senhor, mesmo não vindo aqui para a casa dele, mesmo não tendo feito orações aqui da casa dele, nós conseguimos entender que o Senhor, Ele em tempo e fora de tempo continua sendo o mesmo Deus, continua ouvindo as nossas orações, continua sendo um Deus poderoso e nos permitindo viver milagres. O primeiro milagre que eu vou contar, ou testemunho, quem nos mandou foi a Priscila Rocha, a nossa missionária Priscila, falando sobre o casal que nós conhecemos muito bem, os irmãos que se lembram. O César e a Jéssica estiveram aqui conosco na nossa última conferência de missões no ano passado, e hoje eles estão em campo missionário na Romênia, passando por algumas dificuldades, e uma delas aconteceu essa semana com a gestação da Jéssica. No seu 4º mês de gestação, depois do exame, ela verificou junto com os médicos que o seu útero ele estava curto, e que isso poderia impedir o desenvolvimento e a saúde do seu bebê. Então ela voltou no hospital para dar entrada na sua internação. Aí vamos ver o que ela falou aqui para Priscila. Na quarta-feira, no meu laudo de internação, constava que o colo do meu útero estava com 16 milímetros. O mínimo era 25 milímetros e o ideal 38 milímetros para o meu tempo de gestação. Na quinta noite, fomos para o hospital, porque se continuasse assim, irmãos, ela teria que fazer uma cirurgia. E na Romênia, essa cirurgia pode chegar a R$3.000. Na quinta-feira à noite, fomos para o hospital, para a internação. E os médicos mediram novamente. E ficaram sem entender nada, porque as 3 medidas que eles fizeram ficaram em torno de 38 milímetros. Ou seja, em menos de 24 horas, cresceu 22 milímetros.
Ontem voltamos no hospital e refizemos os exames. E o resultado foi o mesmo. O colo havia crescido e estava do tamanho ideal. Ou seja, Deus fez um milagre nas nossas vidas e a cirurgia foi cancelada. Gratidão pelas orações, amigas. Deus é Deus de milagres. Ele é bom. Deus é bom o tempo todo. Irmãos, só para lembrar também, um dia antes, a Priscila tinha colocado no nosso grupo de todo o campo, das pessoas que fazem parte do departamento de missões, para a gente orar a respeito dessa família. A gente vem a cada dia orando a respeito de um tema específico, e a gente tinha orado um dia antes, né, a respeito dessa família, e o Senhor operou o milagre. Eu tenho mais um testemunho para contar, esse é da jovem que vos fala. Um pouquinho antes do anúncio, né, de toda essa pandemia, eu estava vivendo alguns conflitos. Né? Eu estava muito amedrontada, isso já vinha mais ou menos há uns 8 meses, 9 meses, onde eu saía de casa e quase todos os dias eu tinha certeza que eu ia morrer. Todos os dias eu saía de casa e calculava, eu não vou entrar no primeiro vagão do metrô, porque se o metrô bater, eu não estou no primeiro vagão. Se eu estava no trem, se o trem balançava, eu falava, é hoje. Eu sabia que era hoje o dia que eu ia morrer. E poucas pessoas eu falava a respeito disso, porque eu me sentia verdadeiramente envergonhada. E aí, algumas pessoas que também tinham alguma situação de ansiedade ou de medo, eu ficava mais à vontade para falar a respeito disso. E aí, qualquer coisa, irmãos, que fosse a respeito de doença ou um avião que eu pegasse, eu ficava muito amedrontada. E aí, eu já estava exausta, cansada dessa situação. Eu reuni todas as minhas forças, toda a minha fé, que não sei se deu um grão de mostarda, mas eu entrei no meu quarto, fechei a porta e falei, Senhor, eu não aguento mais. Nesse dia eu te entrego esse medo, esse sentimento terrível, porque aquilo estava me sufocando e estava a ponto de eu não querer mais sair da minha casa. E aí eu fiz essa oração com toda a fé que eu tinha. E desse dia em diante, irmãos, eu não consegui nem perceber o momento que eu parei de sentir medo. Eu ia trabalhar e já não sentia mais esse medo. Eu vinha para casa, pegava o trem, o metrô. Eu não tinha mais essa tentativa de controlar. Até parece, né, irmão? Se fosse o meu dia, se eu pegasse o primeiro vagão ou o último, né, eu ia morrer, né? Mas eu perdi esse... Nesse período de pandemia, eu ia estar muito angustiada. E, irmãos, eu me sinto muito tranquila. O tempo todo eu fico em oração, entrego ao Senhor, oro pelas pessoas que são acometidas por essa doença, e eu me sinto tranquila. Ora porque o Senhor decidiu. Amém, irmãos? Misericórdia. Olha, o próximo testemunho, glória a Deus pela vida da Ayaná, que o Senhor te abençoe, uma menina muito querida por nós. Eu sabia assim um pouquinho, uma vez ela falou que tinha medo de avião, eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas agora ouvindo o testemunho. Olha, o último testemunho é da Drica, uma das nossas jovens, e até pedimos oração por ela, porque a Drica trabalha, irmãos, na área da saúde. Então, cubra ela com a sua oração. O testemunho dela diz o seguinte: um dia eu estava assistindo a uma live de louvor e o Senhor me tocou para que eu pudesse orar por uma colega de trabalho que foi acometido pelo coronavírus e estava entubada com apenas 27 anos. Nessa noite eu chorei muito sentindo a presença de Deus. E quanto mais eu chorava, mais o Espírito Santo me incomodava a orar mais por ela. Os médicos já tinham tentado desentubá-la 2 vezes e sem sucesso. Levantei um clamor no sábado e no domingo, para honra e glória do Senhor, ela foi retirada do tubo e respira sem ajuda de aparelhos. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, creia. Então, nós finalizamos este momento de testemunho com o que a Drica falou. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Então, não importa a crise que nós estamos vivendo, seja na saúde, crise econômica ou crise na política, não deixe de crer que o Senhor, Ele te escuta, que Ele é Deus de milagre, que o seu braço forte, Ele é por nós. Seja você jovem, seja você adolescente, irmão ou irmã, qual seja a sua demanda, continue crendo que o Deus que falava com você aqui nessa casa, fala com você aonde você está, na sua casa, na sua residência. O que Ele fazia, o que Ele falava, o que Ele prometia aqui, Ele continua fazendo, prometendo e agindo aonde você estiver. E em nome de Jesus voltaremos aqui com outros testemunhos desse. Amém?
Paz, Senhor, para todos que estão em casa, amém? Esse momento aqui a gente vai falar sobre o nosso ofertar, sobre o nosso dizimar. Foi dito aqui o testemunho de um casal de missionários, de uma irmã que está gestante, e o nosso compromisso, o compromisso da igreja com os missionários, ele permanece, amém, irmãos? Nós ajudamos pastor Lenoil, pastor Djalma, pastor Reini, pastor Welto, pastor Warley, são tantos que a igreja enviou para o campo, e nós queremos manter, o nosso pastor presidente quer manter esse compromisso. Comunicou aqui na terça-feira, na Santa Ceia, que a nossa garagem aqui ao lado, onde nós guardamos os carros, a gente sabe que é difícil parar carro aqui na rua, numa terça, numa quinta, numa ceia. As vagas aqui na rua são quase todas ocupadas. Eu normalmente, quando eu vinha de carro, quando eu não morava aqui perto da igreja, quando eu vinha de carro, eu tinha que parar lá embaixo, depois da igreja Nova Vida, depois daqueles prédios que fica aqui à minha direita. E quando foi feita, a igreja adquiriu esse terreno aqui em forma de aluguel aqui do lado, facilitou para muita gente, para a gente colocar o carro no lugar seguro, mas é alugado, não é da igreja. E devido à situação que nós estamos, o nosso pastor está entregando esse lugar aqui, como outras coisas físicas da igreja, obras paradas, porque o objetivo agora é continuar investindo em pessoas, é continuar investindo nos nossos missionários, e o nosso pastor tem feito isso, e ele tem feito isso graças à ajuda dos irmãos, que continuam ofertando, continuam dizimando. Evangelista José de Assis vai colocar aí na frente, a gente sempre faz isso, amém? Na frente aí da tela, as contas da igreja, para que você possa estar fazendo seu depósito bancário, sua transferência. Se você tiver alguma dificuldade, se no teu celular não tem um aplicativo, você vai no banco, as filas estão muito grandes, você pode trazer aqui na igreja, amém? Eu estou aqui todos os dias, de 8 às 6, e dia de culto eu estou aqui até encerrar o culto. Você pode trazer aqui, que a gente lacra o envelope para estar entregando para o tesoureiro irmão Edson nos dias de Santa Ceia, amém? A sua fidelidade é que vai determinar se nós vamos continuar abençoando os missionários que estão no campo, amém? Nós vamos ouvir agora aqui a orquestra, aqui nosso irmão Edson, que vai estar aqui tocando uma melodia em adoração a Deus. A paz do Senhor para os irmãos, você que está agora no seu lar, aí no conforto da sua casa, espero que você esteja bem. Estarei louvando a Deus agora com louvor, e eu peço que você adore a Deus juntamente comigo aí no seu lar, que Deus possa visitar a cada lar neste momento, em nome de Jesus.
Paz do Senhor, irmãos. Nós vamos agora deixar o terceiro versículo do nosso desafio, que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mediante a tudo isso que está acontecendo, que nós venhamos depositar nossa confiança em Deus, pois Ele é o único que nós podemos depositar e ter esperança em Cristo Jesus. Porque pode estar tudo dando ruim, pode estar tudo meio embaraçado para nossas mentes, tudo confuso, os médicos não estão encontrando a cura, mas venhamos ter fé em Cristo Jesus, pois somente Ele pode fazer tudo tornar-se ao contrário. Creia em Deus, permaneça nele, busque. Compartilhar com os irmãos a palavra que o Senhor pôs em meu coração, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo de número 6. Somente um versículo, o versículo de número 20, que diz assim: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Pai, eu sei que tu estás neste lugar. A vontade para usar-me da maneira que lhe apraz. Ó Deus, todos quantos estão ouvindo a tua voz nesse momento, Senhor, eu também quero te pedir visita com a tua palavra, Senhor, e liberta-os pelo teu poder. Senhor, que todas as hostes espirituais da maldade que vem trabalhando, Senhor, colocando algum empecilho, Senhor, faz o teu querer neste lugar. Ó Pai, é isso que eu te peço, eu te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada. Bom, a palavra que o Senhor colocou em meu coração, como nós já lemos, se encontra em 1 Timóteo. E quando eu comecei a falar com o Senhor a respeito dessa passagem, a respeito desse livro, na verdade, o Senhor começou a palestrar algumas coisas em meu coração, e eu peço a sua máxima atenção para que você venha entender. Primeiro, Timóteo, ele era um jovem, Timóteo, ele era novo, e ele já era um líder religioso na igreja de Éfeso. E quando Paulo escreve essa primeira carta a Timóteo, é bem provável que ele estava na Macedônia. E isso me chama muito a atenção, porque Paulo, ele entende que não era o suficiente ele passar por Éfeso, ele pregar o evangelho naquele lugar, ele fundar uma igreja e ir embora. Ele entendia que ele precisava cuidar daquelas almas. Tanto que ele envia Timóteo para lá e envia uma carta também a Timóteo, ensinando a ele como ele deveria lidar com os problemas daquele lugar.
E quando eu penso nisso, eu me lembro de Atos, capítulo de número 3, quando vem falando a respeito daquele coxo, que todos os dias era posto à porta do templo chamada Formosa. E a palavra nos conta que um certo dia, Pedro e João estão subindo ao templo, a hora da oração, a hora nona, para falar com Deus. E a palavra diz que aquele coxo, ele vira para Pedro e João e pede uma esmola. Pedro e João viram para ele, fitam os olhos nele, e Pedro diz assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Sendo que não para aí. A palavra conta que Pedro estende a mão para ele e o levanta. E a palavra nos diz que logo os pés e tornozelos dele se firmaram. Camila, o que você quer dizer com isso? Vai ter vezes que só a palavra não será suficiente. Vai ter vezes que a pessoa vir aqui na igreja, a gente fazer o apelo, ela aceitar Jesus, não será suficiente. Vai ter vezes que só uma os pés e os tornozelos das pessoas que nos ouvem cuida deles, admoesta eles, ensina eles, exorta eles. Mas olha só, tem cuidado. Aos velhos, aos homens, aos anciões, você trata como se fossem pais. Irmãos, sabe o que é isso? É amor, é você entender, sim, ele está pecando, mas eu ainda sei diferenciar o pecado do pecador. Eu não vou igualar tudo e jogar tudo dentro de uma sacola. E Paulo vem ensinando a ele: olha só, Timóteo, conserva a sã doutrina, coisas que muitos estão perdendo, mas você conserva, você guarda. E eu acho lindo que, se nós voltarmos um pouco para o Velho Testamento, a palavra nos conta que a tribo de Levi foi a tribo escolhida para cuidar do sacerdócio, para cuidar do tabernáculo. Sendo que em Levítico capítulo de número 21, olha o que o Senhor diz. O Senhor vira para Moisés e para Arão e diz assim: Moisés, todo homem da tribo de Levi que tiver alguma deformidade física, alguma deformidade corporal, impinges, belida no olho, membro demasiadamente comprido, que tiver pé quebrado, mão quebrada, que for coxo, testículo quebrado, esse não servirá. Falta nele há, não serve para o sacerdócio. Quando você olha para esse texto, eu consigo ver uma seletividade que o Senhor faz para a sua obra, para o seu sacerdócio. Sendo que a gente não está mais no Velho Testamento, a gente não está mais na velha aliança, muito menos no tempo da lei. Agora nós vivemos no tempo da graça, na nova aliança, no Novo Testamento. Mas essa seletividade do Senhor para a sua obra continua. Agora é um pouco diferente, não mais corporal. Agora mudou o padrão. Olha só, quando Paulo vem dizendo para Timóteo como ele deveria lidar com as situações da igreja de Éfeso, ele vem falando assim, por exemplo, a respeito dos bispos. Ele vem dizendo, eles têm que ser irrepreensíveis, eles têm que ser marido de uma mulher só, eles têm que ser santos, eles têm que ser puros, eles têm que andar conforme a palavra, eles têm que ter a palavra em seus lábios e em sua vida. Eles não podem ser gananciosos, muito menos contenciosos. Você consegue entender que a seletividade para a obra do Senhor continua? Só mudou o padrão, só mudou o que realmente importa. E eu acho isso interessante. E me chama a atenção na carta que Paulo escreve a Timóteo, quando Paulo fala assim para ele: Timóteo, não coloques a mão precipitadamente em ninguém. E ele vem dizendo, não tenhas parte no pecado alheio, conserva-te puro. E eu achei isso lindo, eu achei isso maravilhoso, porque presta atenção, quando Paulo fala isso para Timóteo, é como se Paulo
A palavra, ela é renovadora, ela serve para todos os tempos. E se nós trazermos para o dia de hoje, muitas das vezes nós estamos colocando a mão precipitadamente em pessoas quem não era para colocar. Nós estamos colocando em cima do altar quem não era para colocar. Nós estamos abrindo a nossa casa para quem não era para abrir. Você quer ver bem? 1 Reis, capítulo de número 14, se não me engano, a palavra conta que o filho do rei Jeroboão, rei de Israel, ficou doente, Abias. E o rei Jeroboão falou assim para a mulher dele: mulher, levanta-te, disfarça-te e vai até a casa do profeta Aiás, perguntar a ele o que vai suceder a esse menino. A mulher se levanta, a mulher se disfarça, a mulher vai, sendo que antes da mulher entrar na casa, a palavra do Senhor vem ao profeta Aiás e fala para ele: olha só, a mulher de Jeroboão está vindo diante de ti disfarçada, ela vai fingir ser outra mulher, tu falarás a ela assim, assim, assado. Beleza, a mulher chega, ela põe o pé dentro da casa. Sabe o que acontece? Antes dela abrir a boca, o profeta fala: por que vieste disfarçada, mulher de Jeroboão? E sabe qual é a sentença que Deus dá para aquele menino? Morte. Assim que tu pisares o pé na cidade, um menino morrerá. Camila, o que você quer dizer com isso? Você pode até se disfarçar diante do homem, diante do líder, diante do pastor, mas diante de Deus você não se disfarça. Diante de Deus não tem capa que fique em pé. E eu acho lindo quando a palavra me lembra de Josué, que a palavra vem dizendo que Josué, ele estava conquistando as terras juntamente com o povo de Israel. E a palavra vem nos contando que Josué, ele estava em um determinado lugar e os gibeonitas chegam, se disfarçam, vestem roupas velhas, roupas rasgadas, eles pegam odres velhos, pegam pães velhos, pães duros e levam até Josué e falam para Josué: Josué, nós viemos de longe, nós viemos de distante, nós somos teus servos, faz uma aliança conosco. E sabe o que a palavra diz? Que Josué faz a aliança porque não pediu conselho ao Senhor. É isso que a palavra diz. E para pensar, 3 dias depois, Josué fica sabendo que aqueles homens moravam muito perto deles e não se podia fazer aliança com homens que moravam perto, que não eram da mesma nação. Camila, por quê? Porque havia uma lei, a lei da guerra, que dizia: vocês não façam aliança com outros povos que morem perto, porque pode acontecer dos costumes deles passarem para vocês e isso vos servirá por laço, me afastará de vocês. Então não faz a aliança. E o conselho a ele. Aí o Senhor: lembra daquela pessoa que você botou no seu sofá e você não me perguntou se podia? Lembra daquela pessoa que você colocou em cima do púlpito com o microfone na mão, utensílio sagrado, e você não perguntou se podia? É por isso que veio o escândalo, você não me consultou? O Velho Testamento vem dizendo, o Senhor fala para Moisés: Moisés, os utensílios da minha casa são santos e quem toca nele tem que ser santos também. E às vezes a gente finge também que não está vendo. Lembra de Eli, que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias? E a palavra diz que Ofni e Finéias estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus, estavam se prostituindo à porta do templo, estavam comendo sacrifícios, parte dos sacrifícios que não era para comer. E a palavra nos diz que o Senhor pôs em seu coração: eu vou matar, eu vou exterminar. E não adianta, quando o Senhor propõe em seu coração, não tem oração que faça ele voltar, até porque a própria palavra diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, enquanto é tempo, enquanto a mão dele está estendida, volta logo. Não espera se afastar, se afastar, se afastar, porque com Deus não se brinca. A própria palavra dele diz: com Deus não se escarnece. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Então tome muito cuidado por onde você está andando. Tome muito cuidado se você está brincando com as coisas do Senhor. Você lembra de Belsazar? Que ele estava na Babilônia e ele montou um banquete com 1000 convidados e ele mandou chamar. Ele falou: entra com os utensílios da casa do Senhor, entra com as coisas que meu pai pegou, Nabucodonosor, pega o ouro, pega a prata, pega tudo que eu vou usar, eu vou beber neles. E a palavra diz que ele começa a beber, ele e os seus convidados, até que nenhuma mão, dedos, começam a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel e Parsi. Contou Deus o teu reino e o dividiu. Posto foste na balança e foste achado em falta. Sabe o que quer dizer isso? Sabe
Senhor falou comigo na minha casa, eu vou começar a destronar reis, porque estão brincando com as minhas coisas. Você lembra de Saul? A palavra diz que Samuel chegou a Saul e falou: Saul, o Senhor te dá uma ordem, vai até os amalequitas, destrói os amalequitas, não é para sobrar nada. Saul vai, sendo que tem um porém. Saul destrói, mas não destrói tudo. Saul pega o melhor do gado, Saul pega o melhor da ovelha, Saul alivia o rei, Saul pega Agag. Aí sabe o que acontece? Antes mesmo de Samuel ter um encontro com Saul, a palavra diz que o Senhor já tinha falado com Samuel. E Samuel vai diante dele e ele diz assim: eu fiz conforme o mandado do Senhor. Aí o Senhor me faz lembrar daquelas pessoas que honram de lábio, mas o coração está longe. Nos lábios, Senhor, Senhor, mas o coração nem o conhece. Aí olha só o que acontece. A palavra diz que ele fala assim para Samuel: eu fiz conforme o mandado do Senhor. Aí o Samuel vira para ele e pergunta: que balido é esse de ovelhas que ouço? Que vaca é essa que está mugindo? Aí ele: não, foi o povo. O povo resolveu salvar o melhor do gado, o melhor da ovelha. Eu não tenho nada a ver com isso. É para sacrificar o nosso Deus. Será que o Senhor tem mais agrado em sacrifícios, em holocaustos, do que na obediência? É o que Samuel fala para ele. Aí sabe o que acontece? O Senhor tira Saul do reino. O Senhor fala para ele: olha só, passou teu tempo. Tirei você, não quero mais você, escolhi um melhor que tu, já escolhi Davi. Camilo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o que está escrito lá na palavra do Senhor, em Zacarias, capítulo de número 2, que a palavra vem nos dizendo que Zacarias, ele teve uma visão, e na palavra diz que Zacarias, ele viu um varão com um cordel de medir, e quando Zacarias vira para o varão e pergunta: aonde tu vais? O varão vira para ele e fala: eu vou medir Jerusalém, a sua altura, a sua largura, o seu comprimento. Camilo, o que você quer dizer? O varão vai começar a medir, e o que estiver fora do lugar, ele vai botar no lugar. Então, enquanto ele não passa, começa a colocar a tua casa em ordem. Aí o Senhor me faz lembrar de Ezequiel, capítulo de número 8, quando a palavra nos conta que Ezequiel estava dentro de casa, junto com os anciões. E a palavra diz que Ezequiel é levado em uma visão, o Senhor o toma pelos cabelos e o leva até Jerusalém, o leva ao santuário. E lá dentro do santuário, o Senhor começa a mostrar para Ezequiel tudo o que havia de errado, desde a portaria até o altar. Como eles estavam adorando a outros deuses, como as mulheres estavam chorando por um Deus chamado Tamuz, um Deus pagão. E o Senhor mostra para ele um buraco na parede e fala para ele: filho do homem, cava. E ele começa a cavar e vê uma porta. E quando ele abre a porta, ele começa a ver pinturas de répteis, de animais pintados na parede. E os homens levantando incenso para aqueles animais. E sabe qual era o pretexto que eles usavam? O Senhor não nos vê, o Senhor nos abandonou. E o Senhor me traz Eu lembro de Isaías, capítulo de número 1, que o Senhor vem falando. Nem amolecidas com óleo. E ele continua e ele vem dizendo: se eu não tivesse deixado alguns remanescentes no meio de vós, já como Sodoma e Gomorra serias. Lembra de Sodoma e Gomorra, que foi destruída por conta do seu pecado? É isso que o Senhor está falando. Se eu não tivesse deixado alguns justos no meio de vós, eu já os teria destruído, porque o pecado de vocês subiu até mim. E o Senhor continua, e o de que me servem as festas das luas novas. Tudo isso para mim é abominação. E o Senhor continua e vem dizendo: como se fez prostituta a cidade fiel, a que estava cheia de retidão, que tinha a justiça, hoje tudo que há nela são homicidas. Sabe o que é homicidas espiritualmente? É aquela pessoa que não pode ver Deus te levantando, que já arma um montinho para te matar, para te destruir, porque o Senhor não pode levantar outra pessoa a não ser eu. Tem que ser eu, até porque é tudo que roda em volta do meu umbigo
Senhor diz: olha só, o teu vinho se misturou com água, não é mais puro. A tua prata está cheia de escória, não dá nem mais para ver a tua beleza, porque o pecado já contaminou. Mas o Senhor diz para eles: olha só, lavem-se, purifiquem-se, e ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. E o Senhor vem falando para eles: os teus príncipes são companheiros de ladrões, correm após subornos e salários, não chega perante ele a causa das viúvas, não chega perante ele a causa dos órfãos, mas eu, o Senhor, restituirei os teus juízes como dantes, e aí sim te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sabe o que o Senhor está falando conosco? Eu vou começar a passar, porque estão entrando na minha casa, estão querendo fazer o que quer, sendo que na minha casa tem ordem, a casa continua sendo minha, o nome continua sendo meu, e eu zelo pelo meu nome. O Senhor não abandonou a terra, o Senhor não abandonou os seus, e vire o que virá, se Ele quiser colocar reis de cabeça para baixo, mas a vontade dele vai continuar, a palavra dele permanece fiel e pura. E é isso que Paulo vem dizendo para Timóteo: Timóteo, conserva a sã doutrina, não se contamina. Mas estão fazendo, você não é todo mundo. Continua na linha que o Senhor te mandou, continua fazendo direitinho. E eu acho lindo, já estou caminhando para o final, eu acho lindo a humildade de Timóteo, porque veja bem, Timóteo era um líder religioso, mas quando Paulo está falando com ele, admoestando ele, exortando ele, ensinando ele, sabe o que Timóteo faz? Timóteo se cala, senta e ouve. Camila, que é isso? Sabe o que eu aprendi nesses tempos, lendo a palavra do Senhor, inclusive essa carta de Timóteo esses dias? Eu aprendi que para você ser um bom líder, você tem que ser um bom líder. E o Moisés, ele acompanhou o Moisés. Para que no fim seja sábio. E sabe por que tem tanto tolo no nosso meio? Porque não ouve, porque não recebe a correção e fica dando com a cabeça na parede. Mas se parasse, sentasse e ouvisse os mais velhos, não seria assim. Aí às vezes você levanta alguém, aí a pessoa já se acha autossuficiente e fala: eu vou fazer como eu quero. Ô bonitinho, tem lei que foram impostos por teu pai. Sabe o que ele está dizendo? Antes de você chegar, já tinha um da sua cabeça. Moisés, ele recebeu instruções bem precisas para que ele viesse construir aquele tabernáculo. Lembra de Noé? Noé não construiu a arca do nada. Ele recebeu instruções, ele recebeu a medida e por isso ele conseguiu. E às vezes a gente quer que tudo dê certo, mas a gente quer fazer da nossa maneira. E o Senhor está falando: não é da sua maneira, é da minha maneira. E eu acho interessante também, voltando a respeito de liderança, da liderança de Josué, a palavra diz assim: Moisés, certa vez, o Senhor fala para Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra de Canaã, porquanto nos episódios de Meribá, tu foste rebeldes, tu não vai entrar. Sabe o que Moisés fala para o Senhor? Moisés fala assim: Senhor, levanta alguém, preste atenção, olha que coisa linda. Moisés, há mais de 40 anos, na frente do povo, o Senhor lhe dá uma notícia: Moisés, você não vai entrar na terra. Olha o que Moisés diz: Senhor, levanta alguém que vá adiante do povo,
que faça esse povo entrar e sair, para que o povo não fique perdido como ovelha que não tem pastor. Aí sabe o que o Senhor fala para Moisés? Moisés, já levantei, escolhi Josué, em que há o Espírito esse com letra maiúscula, não é com letra minúscula. Camila, o que você está dizendo? Não é você quem escolhe, é o Espírito quem escolhe quem vai ficar à frente. E olha só o que acontece. Aí o Senhor fala para Moisés, Moisés, coloque a tua mão sobre ele, passe a tua glória para ele, para que todo o povo de Israel o obedeça. E mais à frente, em outros capítulos, o Senhor vem falando para Moisés, Moisés, esforça-o, anima-o, para que ele possa conseguir entrar com o povo, conforta-o. Camila, para pensar. Moisés, 40 anos na frente do povo, e quando ele está saindo, o Senhor ainda está falando, olha, vai vir outro que é até mais novo do que você, mas é para você ensinar ele, é para você confortar ele, é para você animar ele. Isso existe nos nossos dias? Muito difícil, muito raro, porque quando eu penso nisso, eu me lembro de Coríntios, quando Paulo vem dizendo para Coríntios e Paulo fala, uns de vocês dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo, eu fui crucificado por vós? Aí sabe o que Paulo fala? Eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Camilo, o que você quer dizer? Você pode passar 20, 30, 40 anos em um cargo, mas quando passar o seu tempo, tenha a humildade de ajudar quem está vindo. E entenda, não é sobre você, é sobre o reino. Não é o teu nome, é o nome de Cristo. Então não é você que tem que ser glorificado. Até porque, como a própria palavra do Senhor diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Camilo, o que você está dizendo é cristocêntrico, é Cristo no meio, não é o teu umbigo. Então entenda, é Cristo que tem que aparecer em você, diminuir a ponto de sumir diante da presença dele. E eu acho interessante, para terminar, quando Paulo fala assim para Timóteo, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Antes, ser o exemplo dos fiéis. No trato, na caridade, no amor, na mansidão, na moderação, na fé. Ser o exemplo dos fiéis. Na palavra. Cumpre com a tua responsabilidade. E é lindo, porque responsabilidade demanda tempo. Responsabilidade demanda renúncia. Considerava Timóteo um filho para pensar. Se eu te amo, eu não vou te convidar para sofrer. Se eu te amo, eu vou te convidar para tomar um sorvete, eu vou te convidar para ir no cinema, eu vou te convidar para dar uma risada. As coisas diferentes. Paulo já está mostrando para Timóteo. Timóteo tem que sofrer, tem que padecer por amor a Cristo. Mas eu acho lindo, porque tem um salmos que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas em todas, não são algumas, todas, o Senhor o livra. Padecer por Cristo é ter a certeza: eu estou padecendo, mas Cristo está comigo. Eu estou padecendo, mas Cristo é o meu Redentor. E você vai caminhando, olhando para o alvo. Está tudo desmoronando, mas
mas você está se alegrando e falando, glória a Deus, louvado seja o nome. Milita, mas milita legitimamente. Quem milita não se embaraça com você está falando. Se for assim, nem vem, não serve. Quer fazer o negócio direito? Então milita com o teu corpo, com a tua alma e com o teu espírito. Assim como Paulo vem dizendo mais à frente, ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe o que ele estava dizendo? Independente das dificuldades, eu continuei lutando. Independente das prisões, eu continuei pregando, até porque, como ele mesmo relata, eu posso até estar preso, mas a palavra do Senhor não está presa. Igreja de Éfeso, e a palavra diz que o Senhor vira para a igreja de Éfeso e fala assim, eu conheço a tua paciência, eu conheço o teu trabalho, eu sei que tu não pode sofrer os maus, eu sei que tu tem posto a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, eu tenho visto tudo, mas eu tenho algo contra vós. Vocês deixaram a primeira caridade, vocês deixaram o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente eu te virei e tirarei do teu lugar o seu castiçal. Sabe o que o Senhor está falando para a igreja de Éfeso? Vocês estão muito bem, aparentemente, sendo que tem um porém. Vocês entraram no automático. Vocês estão fazendo porque pegaram a manha. Vocês estão fazendo porque já tem técnica. Vocês louvam porque tem a voz bonita. Vocês pregam porque tem oratório e tem agenda. Mas tem um porém. O amor, vocês já se esqueceram. Se lembra, volta, se arrepende e começa a praticar as primeiras obras. Até porque é como Paulo fala aos Coríntios, ainda que eu tivesse a língua dos homens, ainda que eu tivesse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profecia, o dom da revelação, da visão, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E eu termino essa palavra dizendo, viva no amor de Cristo, seja movido pelo amor de Cristo. Se você se perdeu, eu costumo dizer isso, enquanto Cristo não volta, ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de voltar a praticar as primeiras obras. É essa palavra que o Senhor pôs no meu coração, e eu passo para vocês. Sei que a palavra talvez que nós desejaríamos ouvir, e até mesmo eu de falar, era uma palavra, olha, Deus vai te salvar. Você que está perdido, Deus está indo na sua casa, está te resgatando. Isso tudo é verdade, até porque o Senhor fala na palavra dele, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei, cearei contigo e você comigo. Sendo que tem um porém, a própria palavra do Senhor diz que não tem como um cego guiar outro cego. E a palavra do Senhor continua dizendo, você que ensinas a outro que não deve adulterar, adulteras. Você que ensina a outro que não deve fornicar, fornica. Você que ensina a outro que não pode mentir, está mentindo. Camilo, o que você quer dizer com isso? Você quer mudança? Você quer avivamento? Você quer libertação? Tem que começar de dentro para fora. A mudança primeiro começa em nós. A libertação primeiro começa em nós. Você, Camila, mas eu não estou fazendo os pecados grandes. Mas não se engane. São as raposinhas que estragam a vinha. São as pequenas coisas, são as mentiras, são os olhares que não deviam existir. E o Senhor está falando, se lavem, se purifiquem, para que eu possa habitar novamente no ser de vocês, para que novamente, quando vocês estenderem as suas mãos, eu possa olhar, para que novamente, quando vocês clamarem, eu possa inclinar os meus ouvidos para o clamor de vocês. Lavem-se, purifiquem-se, e ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu, Senhor, tornarei brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. O Senhor ainda tem arrependimento para a sua alma. Então se humilha diante da presença dele e entenda
que é necessário arrependimento para ter salvação. Essa foi a palavra que o Senhor pôs no meu coração. Eu passo para a igreja e agradeço a minha rica oportunidade. Com gemidos que palavras quando dói. Não dá pra viver. E quero teu poder. Ainda que pra te servir, te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar, Senhor. Perdoa as nossas transgressões, perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo sempre, sempre, sempre estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes eu não consigo nem ajoelhar para orar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Aleluias. Amém. Bom, nossa palavra-chave do desafio de hoje foi buscai. E a primeira pessoa que desvendou foi Shana Neves. Shana Neves, isso. Que ela venha aqui na igreja de segunda a sexta, no horário comercial, pegar essa cesta
abençoada, em qual tem vários utensílios, álcool em gel. Comentários muito bom, a pregação muito boa, que Deus possa abençoar cada dia mais a jovem Camila, né? Eu até vi muitas pessoas dizendo, não para não, vai, né? Se deixar realmente, então a palavra foi abençoada, que Deus possa cada dia mais usar. Vamos orar pelo nosso país, não somente pela nossa nação, mas pelo mundo que está sofrendo essa pandemia. Muitas pessoas preocupadas com o dia de amanhã, muitas pessoas se preocupadas. Pela nossa nação, e eu convido você também que está em casa, que ouviu essa Senhor, a partir de hoje a minha vida não será mais a mesma, e eu tenho absoluta certeza que não será. Cada louvor, cada adoração, a tua palavra, ó Deus, foi uma bênção, ó Deus. Querido, interceder a Ti, ó Deus amado, pela nossa nação, interceder a Ti, ó Pai amado, pelo nosso presidente, ó Pai, pelos deputados, pelos senadores, ó Deus amado, ó Pai amado, interceder a Ti, ó Deus amado, por cada estado brasileiro, ó Pai querido, pedindo a Ti, ó Deus amado, que o Senhor possa trabalhar de maneira poderosa, ó Pai, ó Deus amado, que a nossa nação, ó Pai, ela venha a ser direcionada por Ti, ó Pai, dirigida por Ti, ó Deus amado, ó Deus, repreende todo mal, ó Pai querido, repreende, ó Pai, todo acerto, ó Deus, do maligno, ó Pai, eu te peço, ó Deus amado, toma em Tuas mãos cada estado, ó Pai querido, eu te peço, ó Pai, pelo mundo, ó Pai, que está sofrendo, ó Deus amado, ó Pai, com este vírus, ó Deus amado, que vem ceifando tantas vidas, ó Pai querido, e nesse momento, ó Pai, mais uma vez, eu te peço, repreende este mal, ó Pai, ó Deus, que este mal venha cair por terra, ó Deus amado, ó Deus, que haja cura, que haja libertação, ó Pai, em nome de Jesus. A tua filha, ó Pai, a esposa, ó Deus, do evangelista Kennedy, ó Deus amado, que está hospitalizado, ó Deus, toma em Tuas mãos, ó Pai, ó Deus, sara em nome de Jesus. Eu te peço, ó Pai querido, que o Senhor possa visitar os hospitais, ó Pai, quantas pessoas, ó Deus amado, que estão, ó Pai querido, isoladas, ó Deus, sem ter acesso, ó Pai, às suas famílias, ó Deus amado, se sentindo, ó Deus, sozinho, abandonado, ó Pai querido, mas que eles possam ter a certeza agora, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, há de visitar, ó Pai, há de confortar os vossos corações, ó Deus, há de sarar as vossas feridas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ó Pai, nós decretamos cura, ó Pai, para essas vidas agora, em nome de Jesus, ó Deus, te peço, ó Pai, pela nossa saída, ó Pai, que o Senhor possa nos levar em paz, em segurança aos nossos lares, ó Deus, obrigado, ó Pai, por tudo que tem feito, em nome de Jesus, amém. Maravilha.
Expõe vossas mãos, você em casa também. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós e todos digam amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos.